Na calada da noite, dentro dos imensos e dourados salões do Palácio da Babilônia, o rei Nabucodonosor despertou ofegante. Seu corpo tremia. Sua mente estava tomada pelo terror de um sonho que parecia mais real do que qualquer batalha que já havia travado. Mas por mais que tentasse, ele não conseguia se lembrar dos detalhes exatos do que havia sonhado. Apenas uma certeza lhe corroía a alma. Aquilo não era um sonho comum. Era uma visão profética, um mistério que poderia definir o futuro de seu império. Consumido pela ansiedade, o rei convocou todos os sábios, magos e encantadores do reino. Sua ordem foi implacável. Eles deveriam não apenas interpretar o sonho, mas revelá-lo por completo. Se falhassem, todos seriam condenados à morte. Mas nenhum deles ousou enganar o rei, pois sabiam que tal façanha era impossível para qualquer ser humano. Diante do silêncio desesperador e do olhar frio de Nabucodonosor, a sentença foi decretada. Todos os sábios seriam executados. O pânico se espalhou pelo reino como um incêndio incontrolável, pois nem mesmo os mais poderosos conhecedores da magia e dos mistérios do Oriente tinham uma resposta para o dilema do rei. Entre os condenados estava Daniel, um jovem hebreu levado cativo após a destruição de Jerusalém. Embora ainda fosse jovem, Daniel já havia demonstrado uma sabedoria incomum, fruto de sua fé inabalável no Deus de Israel. Ao ouvir sobre o decreto do rei, ele não se desesperou. Em vez disso, pediu permissão para ter um tempo antes da execução, prometendo revelar o segredo oculto no coração de Nabucodonosor. Junto com seus 3 companheiros, Ananias, Misael e Azarias, Daniel se voltou para Deus em oração fervorosa. Eles suplicaram por misericórdia e discernimento, pois sabiam que somente uma intervenção divina poderia salvá-los da morte iminente. Durante a noite, enquanto Daniel dormia, um mistério começou a se desdobrar diante de seus olhos. Deus lhe revelou em uma visão o exato sonho que perturbava o rei e seu verdadeiro significado. Pela manhã, com o coração transbordando de gratidão, Daniel louvou ao Senhor dos céus e, com coragem, dirigiu-se ao palácio. O jovem cativo hebreu, sem exércitos nem riquezas, estava prestes a mudar a história da Babilônia e do mundo. Daniel foi conduzido até a imponente sala do trono, onde Nabucodonosor o aguardava com um olhar penetrante. O rei, impaciente e desconfiado, queria saber se aquele jovem hebreu realmente possuía a resposta para o mistério que nem os maiores sábios da Babilônia haviam conseguido desvendar. Com serenidade, Daniel declarou que nenhum homem, por mais sábio que fosse, poderia revelar tal segredo, mas que o Deus dos céus havia lhe mostrado o sonho do rei e seu significado. O silêncio no salão foi absoluto quando Daniel começou a descrever a visão que havia assombrado Nabucodonosor. O rei viu uma estátua colossal, majestosa e aterrorizante. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto contemplava a estátua, uma pedra desprendeu-se, sem o auxílio de mãos humanas, e atingiu os pés da estátua com força devastadora. A colosso se despedaçou completamente e seus fragmentos foram levados pelo vento como palha, até que nada restasse. A pedra, por sua vez, cresceu até se tornar uma enorme montanha que encheu toda a terra. Nabucodonosor, atônito, reconheceu cada palavra como verdadeira. Aquela era a visão que tanto o perturbara. Daniel então revelou a interpretação da estátua, trazendo uma revelação profética que moldaria a história das grandes civilizações. A cabeça de ouro representava o Império da Babilônia, glorioso e imponente, mas destinado a cair. O peito e os braços de prata simbolizavam o reino seguinte, os medos e os persas, que conquistariam a Babilônia e dominariam com grande poder.
O ventre e as coxas de bronze referiam-se ao próximo império, o dos gregos sob Alexandre o Grande, que subjugaria vastos territórios com velocidade avassaladora. As pernas de ferro representavam o quarto reino, forte e implacável, esmagando tudo à sua frente, o Império Romano, que governaria com mão de ferro. Mas os pés, misturados com ferro e barro, simbolizavam um tempo de divisão, quando a força e a fragilidade se misturariam, dando origem a reinos fragmentados e instáveis. Por fim, Daniel revelou a parte mais impactante da profecia. A pedra que destruiu a estátua representava o reino de Deus, que viria no tempo determinado, esmagaria todos os reinos humanos e se tornaria um reino eterno. Ao ouvir essas palavras, Nabucodonosor se prostrou diante de Daniel, reconhecendo que o Deus dele era, de fato, o único Deus verdadeiro. Naquele momento, a história da Babilônia, dos impérios futuros e do destino da humanidade havia sido selada em uma profecia que se cumpriria ao longo dos séculos. Anos após ter interpretado o sonho de Nabucodonosor, Daniel teve sua própria visão profética, uma das mais aterrorizantes e enigmáticas de toda a Bíblia. Em uma noite sombria, enquanto dormia, ele viu o mar sendo agitado por poderosos ventos dos céus, e dele emergiram 4 bestas colossais, cada uma diferente da outra. A primeira parecia um leão com asas de águia, mas suas asas foram arrancadas e lhe foi dado um coração de homem. A segunda era semelhante a um urso, que se erguia de um lado e segurava 3 costelas entre os dentes, sendo instruída a devorar carne. A terceira besta tinha a aparência de um leopardo, mas possuía 4 asas e 4 cabeças, simbolizando um poder veloz e dividido. Mas a quarta besta era a mais assustadora de todas. Terrível, espantosa e extremamente forte, com dentes de ferro que despedaçavam tudo à sua frente. Ela possuía 10 chifres, e enquanto Daniel observava, surgiu um pequeno chifre que derrubou 3 dos outros. Esse chifre tinha olhos como de homem e uma boca que proferia palavras arrogantes e blasfemas. O profeta estava perplexo, pois sentia que essa visão revelava algo grandioso, muito além da sua compreensão. Foi então que Daniel viu uma nova cena. Tronos foram colocados, e o ancião de dias, revestido de glória, assentou-se para o julgamento. Sua veste era branca como a neve, e seus cabelos como a pura lã. Milhares e milhares o serviam, e diante dele os livros foram abertos. Enquanto isso, a quarta besta foi destruída e lançada ao fogo. Então, nas nuvens do céu, apareceu um como o Filho do Homem, que se aproximou do ancião de dias e recebeu um reino eterno, que jamais seria destruído. Daniel ficou angustiado com a visão, e um ser celestial explicou-lhe que as 4 bestas representavam 4 grandes impérios que dominariam o mundo. O último império seria particularmente feroz, perseguindo o povo de Deus e tentando mudar tempos e leis. Mas no final, o Altíssimo traria juízo contra ele, destruindo-o por completo, e os santos do Altíssimo herdariam o reino eterno. Daniel estremeceu ao ouvir essas palavras, pois compreendeu que a história da humanidade estava sendo desenhada diante de seus olhos, um ciclo de impérios poderosos, governantes arrogantes e perseguições, até que finalmente o reino de Deus fosse estabelecido, trazendo justiça definitiva. Daniel se encontrava em oração e jejum, buscando respostas para o futuro de seu povo exilado na Babilônia. Ele sabia que as profecias de Jeremias previam 70 anos de cativeiro, e esse tempo estava se aproximando do fim. Enquanto clamava ao Senhor, o anjo Gabriel apareceu diante dele com uma revelação que não apenas explicaria o destino imediato de Israel, mas também traria uma das mais impressionantes profecias messiânicas da história.
Gabriel anunciou que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Deus para trazer o fim da transgressão, expiar o pecado e inaugurar a justiça eterna. Mas essas semanas não eram literais. Tratava-se de ciclos proféticos, nos quais cada dia representava um ano, totalizando 490 anos. O anjo revelou que a contagem começaria com a ordem para restaurar Jerusalém, e que após 7 semanas e mais 62 semanas, 483 anos no total, surgiria o ungido, uma clara referência ao Messias. Daniel ficou em choque ao perceber que Deus havia estabelecido um tempo exato para a vinda do Salvador, mas a profecia não terminava ali. Gabriel alertou que após esse período, o ungido seria morto e não teria nada, indicando que o Messias seria rejeitado e crucificado. Em seguida, falou sobre a destruição de Jerusalém e do templo por um povo de um príncipe que viria, uma predição precisa da invasão romana no ano 70 d.C., quando Tito, general do Império Romano, arrasou a cidade sagrada. Nos últimos 7 anos da profecia, um pacto seria feito, mas no meio da semana final, os sacrifícios cessariam, apontando para a morte de Cristo na cruz, que encerraria a necessidade dos rituais do templo. Essa profecia foi cumprida com exatidão impressionante, provando que Deus não apenas controla a história, mas também revelou os eventos mais importantes com séculos de antecedência. Daniel ficou perturbado com essa revelação, pois compreendeu que o caminho para a redenção envolveria dor e rejeição. Contudo, a promessa de um reino eterno permaneceu. Apesar da destruição e da perseguição, o plano divino seria cumprido, e o Messias reinaria para sempre. Os anos se passaram, e Daniel continuava a receber visões impactantes sobre o futuro da humanidade. Em uma de suas últimas revelações, um anjo lhe mostrou detalhes perturbadores sobre o tempo do fim. Ele viu um período de grande tribulação, onde um rei arrogante e cruel se levantaria, perseguindo os santos do Altíssimo e tentando estabelecer seu domínio sobre toda a terra. Esse governante blasfemador seria o auge de um longo período de engano e opressão, descrito como um tempo de angústia jamais visto na história. Mas, no meio do caos, surgiu uma promessa de esperança. Miguel, o grande príncipe celestial, se levantaria para proteger o povo de Deus. E então, aconteceu algo ainda mais surpreendente. Daniel viu os mortos ressuscitando, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa era uma revelação inédita, confirmando que o destino final da humanidade não se limitaria aos acontecimentos terrenos, mas se estenderia para além da morte. O anjo então ordenou que Daniel selasse aquelas palavras até o tempo determinado, pois nos últimos dias o conhecimento se multiplicaria e muitos procurariam compreender essas profecias. Daniel, angustiado, perguntou quando tudo aquilo aconteceria, mas recebeu uma resposta misteriosa. Haveria um período de 1290 dias e outro de 1335 dias, tempos que até hoje desafiam estudiosos e teólogos. Mas a mensagem central era clara. A maldade teria seu ápice, o sofrimento seria grande, mas o plano de Deus triunfaria no final. O rei perverso que governaria nos últimos dias seria destruído sem esforço humano, e o reino de Deus finalmente tomaria o seu lugar, estabelecendo justiça e paz eternas. Daniel não compreendeu tudo o que viu, mas recebeu uma promessa confortante. Ele descansaria em seu tempo, mas no fim dos dias se levantaria para receber sua herança. Assim termina a jornada do profeta que viu o futuro da humanidade com clareza impressionante, deixando para trás uma mensagem de alerta, esperança e a certeza de que, no fim, Deus sempre terá a vitória.